Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Oi, pessoal! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e, como vocês podem ver, a gente não tá sozinho. Hoje a gente tá com a Fátima Aparecida da Silva. Ela é escritora, ilustradora e podcaster, nossa colega aí. Também é autora da PS Dois Pontos e da Pendragon. Best-seller Amazon com o livro esgotado na Bienal de 2022 e na do Rio de 2023. E venceu 2 vezes o Prêmio Wattis em 2015 e 2020, além de ter sido finalista no ano passado. Então, Fátima, é um prazer te ter aqui e chama aí o pessoal para onde é que a gente pode te encontrar na internet e nas redes sociais. É um prazer estar aqui, foi muito legal ter esse convite. E eu tô realmente muito ativa nas redes sociais, mas principalmente vocês vão me encontrar no Twitter, que é FaAPSilva. No Instagram, eu sou a Fa_APSilva. E eu também tô no TikTok, que é FaAPSilva também. Perfeito. Todos os links, então, para vocês seguirem a Fátima e comprarem os livros estarão na descrição do episódio. E falando em redes sociais, nós somos @Clube da Não Cultura também aí em todas as redes sociais. Vocês nos encontram e ajudam a engajar os conteúdos do clube. Isso aí, então vamos fazer uma ordem inversa aí e começar pelo último lançamento, porque assim, o episódio tá indo ao ar no dia 14 de novembro, ou seja, ontem, dia 13, teve lançamento, né, de Brilhando no Escuro. Então, a gente quer saber, né, o que tu pode nos adiantar aí sobre essa história, quais são as novidades, a empolgação. Brilhando no Escuro é minha primeira fantasia, mas é o meu maior sonho como escritora, desde sempre eu sonho com isso. A ideia eu tive em 2017, quando eu estava tentando encontrar qual seria o tema do meu TCC na Faculdade de Letras. Ainda estava longe o TCC, mas eu sabia que eu queria falar sobre contos de fadas. Então eu fui rever todos os contos de fadas que eu conhecia no original. No fim eu acabei escolhendo o meu favorito, A Bela e a Fera, né, no original, de 1740. Mas estudar todos os contos de fadas de novo me fez ter uma ideia de um universo em que eles existiam e não eram nada do que tinham contado pra gente. Então, eu criei esse universo que se chama Fairyary, e assim foi nascendo Brilhando no Escuro, que tem o nosso personagem principal, que não sabe o que tá acontecendo ali, mas sonhou a vida inteira com o universo e com uma garota. E aí ele vai entrar nesse universo e descobrir que existe a garota, uma profecia e uma guerra, que são coisas que ditarão toda a história que vai acontecer do primeiro ao terceiro livro. Esse é o primeiro livro da trilogia. Muito bem, eu acho que só para situar também o pessoal, eu vou ler aqui rapidinho a sinopse e aí a Camis também já entra com as perguntas dela. Vamos ver aqui, ó. Há um brilho no escuro que só os mais audaciosos enxergam. Para Alexander, a dimensão dos coelhos apressados, maçãs envenenadas, feras e diversos outros elementos mágicos foi apresentada. Uma realidade que já conhecia anteriormente, mas em livros intitulados Contos de Fadas. Histórias contadas para entreter e dar lições de moral. Apesar de ter sonhado com Fairy a vida toda, pronunciei bem? Harry, mas não tem problema. Alexander finalmente descobre que seus sonhos não eram apenas devaneios, mas uma forma de prepará-lo para o que estava por vir. Conforme se envolve com todas aquelas histórias e com Mabelle, a garota dos seus sonhos, literalmente. Alex percebe que sua existência não foi por acaso, assim como sua nova jornada. Agora cabe a ele descobrir como essas histórias foram parar em livros infantis e qual é o limite entre a realidade deles e o que nos é contado. Ele só precisa evitar o apocalipse de Fairy antes. Tcharam! Nossa, bem legal, hein? E eu quero começar perguntando, Fátima, as tuas principais inspirações, assim, para escrever. Achei legal, assim, essa releitura, de ter trazido aí os contos de fadas, de ter feito um estudo, imagino, né, para poder criar todo esse mundo fantasioso e fazer essa adaptação. Então, eu queria entender, assim, quais são as tuas principais inspirações, quando, tipo assim, desde que tu te entendeu enquanto escritora, como tu vai, assim, do romance, agora traz esse novo gênero, que é a fantasia, então eu queria entender um pouquinho melhor.
Eu acho que eu sempre fui da fantasia, no geral, como pessoa, eu sempre li mais fantasia. A primeira saga que me deixou com vontade de ler foi Percy Jackson, que é uma das minhas maiores inspirações. O Alex, inclusive, ele é muito inspirado no Percy, o jeito de narrar, o humor, porque foi uma coisa que me pegou muito. É um jeito que eu sempre gostei de narrar. Até nos romances eu acabei pegando um pouco disso do Percy Jackson, de fazer aquelas divagações, aquelas Sim. brincadeiras. Eu peguei isso, né? Eu sempre gostei muito disso. Eu me inspirei em Batman para criar o Alex também, em Meu Brilhando no Escuro, Deus. que eu sabia que eu queria criar um anti-herói, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. E eu sempre fui apaixonada pelo Batman, mas eu não tinha lido as HQs. Então eu peguei o Batman para tentar entender como esse anti-herói tem aquela moral dele que é inquebrável e como ele faz a gente sentir que aquela moral tem um sentido, entendeu? A gente sente que ele não mata, tem um motivo e é legal. Então eu queria pegar isso pro Alex, apesar de não ser a mesma motivação que os dois têm, eles não têm o mesmo norte. E tem romance ainda. Eu sou uma pessoa muito romântica, sempre fui. Então, na minha cabeça sempre existiu universos fantásticos com fantasia no meio, mas eu tinha medo de escrever isso. Então eu comecei pelo romance mesmo, que me pareceu mais fácil. E hoje, agora que eu tô mais na fantasia, eu tô sentindo dificuldade em voltar para o romance. Já não Uhum. parece mais tão fácil me prender à realidade. O que me parece fácil, o que me parece me dar liberdade, é criar o meu universo em que eu posso fazer tudo, fazer metáfora com tudo, eu posso estudar o máximo possível sobre tudo. Eu até coloco um pouco de mitologia, que é a minha segunda grande paixão. Então, eu coloco mitologia, eu coloco os contos de fadas, e eu pude estudar isso, eu pude estudar história de outros países e usar dentro do meu universo, sem as pessoas terem que me questionar sobre a história. Eu posso mudar coisa, entendeu? Eu posso usar alegoria sobre a história do mundo. E isso me deu muita liberdade, me deixou fazer as coisas da forma que eu sinto que eu vou passar as mensagens que eu queria. Tem muitas mensagens em todos esses livros, nos 3 livros. E não sei, realmente é o meu livro favorito. Eu já escrevi o segundo, então eu já digo que o segundo é o meu Olha. favorito e eu tô no terceiro. Já sinto que o terceiro vai ser meu favorito, mas eu gosto muito dessa história, eu gosto muito desse universo. E eu espero que o pessoal goste tanto quanto eu. E quando nasceu, assim, a ideia, já nasceu como uma trilogia ou você pensou assim: "Ah, esse vai ser um livro", aí conforme estava escrevendo pensou assim: "Ah, vamos para o segundo, vai ter que ter um segundo", aí depois: "Ah, vamos para o terceiro". Eu sou o que as pessoas chamam de escritora arquiteta. Então, Uhum, antes de começar a escrever, eu já planejei tudo, por meses. Só que eu, a minha primeira meu primeiro ímpeto era fazer em 5 livros menores. uhum. Só que eu senti que não ia funcionar, também porque eu sinto que eu não consigo prender as pessoas por muito tempo. Talvez eu conseguisse, mas eu acho que pelo que estamos agora, pelo momento da fantasia, eu sinto que as pessoas vão até 4 livros, entendeu? Não vai mais saga longa. A gente Sim, meio que se calejou de só sagas Sarah muito J. longas. Maas que É, e a diva não aí para. não tem muita, a gente se calejou. Até a de Instrumentos Mortais, né, a Cassandra Clare já falou que não vai Aham. escrever mais esse universo, então dá pra ver que a gente não consegue se manter por tanto tempo, assim. Nem só o escritor, né, o escritor, o leitor tem uma certa fadiga. Então, quando eu fui reescrever em 2021, eu decidi que ia ser uma trilogia. Então, detalhes que eu ia colocar no segundo, eu sabia que eu conseguia colocar no primeiro, então a minha primeira versão tinha metade das páginas que tem agora. E a partir do momento que eu pensei vai ser uma trilogia, já fechei como trilogia. Então eu já sei tudo que tem nos 3 livros e foi muito fácil já saber o que tinha, porque fantasia dá um trabalho. Você depois tem que Nossa. reler e ter certeza se você disse o que você queria dizer ou se você esqueceu. E até montando, eu acho, a estrutura, né, de fazer as coisas fazerem sentido, não ter, tipo, um Uhum. furo, assim, de história e tal. E é Uhum. muito fácil, fantasia é muito fácil ter furo, então tem que tomar muito cuidado. Agora eu fiquei curiosa, assim, eu pensei que tu claro, né, não como é um lançamento, mas eu pensei que tu era muito mais, uma escritora de romance, queria de repente se consagrar como uma escritora de romance. E daí eu queria entender como foi essa transição, assim, tanto na tua rotina de escrita, quanto mentalmente mesmo, assim: "Ah, eu escrevi vários romances, eles têm uma linha, mas agora eu tô indo pra fantasia", que nem tu falou que tu vai ter que arquitetar muito mais ali a tua escrita.
Como foi essa transição, assim, para ti? E aproveito para fazer uma segunda pergunta nisso, que é o seguinte: como foi para ti, lançar primeiros romances? Foi uma estratégia? Vou, assim, conseguir daqui a pouco mais leitores, mais visibilidade? Ou não, foi mais momento? Eu pensei que agora é meu momento de escrever fantasia. Como é que foi isso, assim? Eu, na verdade, eu comecei a escrever na internet em 2015, né? Que foi quando eu ganhei o Whats com o meu primeiro livro, O Manual do Anti-Esquecimento. Esse livro eu já nem falo mais muito porque eu tinha 16 anos, então eu penso um dia em voltar nele para refazer, Revisar? mas revisar, ver, talvez até mudar coisa na história, eu tinha outra cabeça. Sim. Mas eu comecei a escrever Brilho no Escuro em 2017. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então esse livro tá esse tempo todo. E o que é de verdade, o que aconteceu foi, eu já tinha essa ideia, eu já tinha essa vontade, mas eu tinha medo. Não só medo de não fazer ao ponto do que eu queria, né, não chegar à perfeição. Claro que a gente nunca vai chegar na perfeição, mas eu não queria fazer algo muito inferior ao que eu imagino na minha cabeça. Eu queria fazer pelo menos quase à altura. A gente sabe que sempre na cabeça vai ser mais perfeito, né, não tem como a gente passar em palavras tudo. Mas eu tinha muito medo de não conseguir entregar esse universo, por isso que ele teve edições e tudo. E principalmente eu tinha medo eu comecei com romance, como é que eu vou conseguir um público agora? Como é que eu vou fazer as pessoas se interessarem por uma fantasia? E também quando eu comecei a escrever lá em 2017, no Brasil não se estava lendo tanta fantasia assim. Eram mais as séries já consagradas, não estava tendo muitos livros internacionais nem nacionais. Então eu não sentia uma abertura, eu fiquei com muito medo de fazer, então eu fui guardando, porque eu sempre tive um negócio de que eu não entrego nada se eu não acho que tá bom. Eu sou meio bem perfeccionista, sou assim desde a escola, até para trabalho eu era muito perfeccionista. Então se eu queria entregar algo bom, eu ia demorar os anos que fossem, mas eu ia entregar isso. Então, aqui 2023, vou entregar da forma que eu consigo agora, mas eu acho que é a melhor versão que eu consegui fazer e eu sinto que é o que os meus leitores merecem e eu espero que eles gostem. Ah, E então pode falar, pode falar. não, é que eu fiquei na verdade, o que aconteceu foi que foi um livro que tomou mais do teu tempo, que tu tá aí mais ou menos Sim, o quê? Uns 5 anos de trabalho, né, sim. eu imagino. Então, nesse meio tempo, tu foi escrevendo outras histórias, isso? E aí eu queria saber como como ficava a tua cabeça para vou me desconectar de uma fantasia, de uma complexidade, né, para ir construindo esses personagens, como é que era isso, assim, para ti? Eu sempre achei escrever romance muito fácil, porque eu estava parada, para mim, eu já via o romance daquela pessoa. Eu vejo as pessoas se conhecendo, eu já criava a história inteira da vida delas. Eu As sempre fui muito, fanfics. muito. As fanfics, eu fazia fanfic da vida das pessoas. Então, para mim, era muito fácil escrever. Eu vi uma pessoa no metrô, eu já pensava como era a vida dela, como aquelas duas pessoas se conheceram, e aí ia criando coisas na minha cabeça e dava para fazer um livro, então eu conseguia fazer. Só que quando eu comecei a escrever Brilhando no Escuro, eu comecei a ter dificuldade para ter ideias só para o romance, porque eu não queria me prender mais só no relacionamento. Eu comecei a perceber, por fazer uma fantasia que tem romance, e o romance é um dos focos, não no primeiro livro, mas no segundo livro, e pensar nessas coisas me fez perceber que talvez eu sentisse que o que eu estava fazendo já não fosse mais um livro completo, entendeu? Quase como se Uhum. fosse uma história mais rasa. Não era uma história rasa, é que eu mudei. Eu não consigo mais me focar só no romance. Talvez porque agora eu estou mais madura, eu entendi que o romance não é: "Ai, te vi pela primeira vez, ai, tô apaixonado, vamos seguir a história". Muitos romances que eu escrevi foram disso da primeira vez, de ser fácil. Não é fácil. E também não é tão difícil como a gente faz parecer. E eu comecei a me incomodar com o tanto de obstáculo que eu tinha que colocar num livro, porque o romance não podia só acontecer fluidamente. Uhum. Eu comecei a me incomodar com isso, de ter que achar problema em tudo, porque não dá, não dá. Mas na fantasia, eu posso ter esse romance, ter um monte de outras coisas que vão ser um obstáculo e eu não preciso criar o obstáculo. Ele existe naturalmente, porque, por exemplo, os meus personagens estão numa guerra, eles estão. Tem uma profecia que envolve, entendeu? Tem um monte de coisa em volta que faz esse relacionamento demorar. Então, deu uma facilitada, mas era muito difícil minha cabeça entender que eu tinha que voltar para a vida real.
Então eu demorava umas semanas para começar a escrever. Demorou bastante. Tu falou ali sobre entender, né, que o romance ele é difícil às vezes, mas também não precisa ser muito. E quando eu estava lendo como se fosse uma série, eu senti muito essa coisa da segunda chance, né, do perdão, de trabalhar com esses sentimentos mesmo. Tirando, claro, toda essa parte da série, eu achei o livro muito natural, sabe, muito realista, Uhum. assim, tipo, uma história que eu poderia facilmente ver um amigo vivendo. E eu queria saber como é que surgiu essa história na tua cabeça, né, quais foram suas inspirações, e o casal de protagonista, como tu estava elaborando, assim. Como se fosse uma série, é o spin-off, né, de Como Não Acabar com Seu Uhum. Ídolo, então o personagem, o Fred, ele existia nessa outra história, só que no primeiro livro não se conta nada sobre o Fred. E eu queria fazer Ah, alguma sim. coisa sobre o Fred. E eu eu me apaixonei pelo personagem que eu fui criando, o Fred, né. Eu sempre digo que eu gosto mais do Fred do que do Natanael, dá pra entender isso durante as leituras, né. Só que eu não tinha uma história pra ele. E ao mesmo tempo, na minha vida pessoal, eu tinha passado por muitos traumas, que um dos traumas foi o que criou Como Não Acabar com Seu Ídolo, né, que é a minha história com um Uhum. ex. E eu passei por tudo isso e conheci uma pessoa, que atualmente é meu namorado. E na primeira vez que a gente saiu, não deu certo. E eu achei que não, a gente nem conversou mais depois, eu achei que não ia dar em nada. Só que perto do meu aniversário, ele estava viajando em Portugal, eu fui comentar alguma coisa, eu acho que era alguma coisa sobre decoração de Natal na Europa, e a gente começou a conversar. E desde aquele dia, lá no fim de 2019, a gente nunca mais deixou de conversar. Nossa. Então, pra mim isso foi uma segunda chance, sabe. E aí eu comecei a pensar, se eu tive essa segunda chance, se o universo me permitiu encontrar ele de novo, claro que, ai, mensagem, mas mesmo por mensagem a gente podia nunca mais se falar, né, as coisas acontecem. Se me permitiu até ter coragem de tentar de novo, né, porque requer um pouco de coragem você ir lá e falar com aquela pessoa que você viu que não deu nada certo. E também teve coragem do lado dele de pensar, e aí eu já estava com a ideia de que o Fred era uma pessoa que eu gostava muito, que eu queria, e aí eu pensei: "Por que que o Fred não pode voltar com a ex dele?" Porque aconteceu alguma coisa, não é que eles eram errados, aconteceu alguma coisa, acontece, a vida acontece as coisas. Às vezes você é certo pra uma pessoa, mas não é o momento certo pra você estar com ela. Então, eu acredito em segundas chances, porque me parece algo real. E eu quis colocar isso lá de a minha segunda chance foi pequena? Foi, mas eu penso em pessoas que, como antigamente tinha carta, você às vezes nunca mais podia ver essa pessoa, encontrou em um lugar, talvez você nunca mais fosse ver, e acontecia, você podia ver de novo. Então, se aquelas pessoas tiveram direito a segundas chances, por que a gente agora, numa vida com internet, não ia abraçar a segunda chance, se a gente tá num universo que é um pouco mais fácil de se reencontrar? Nossa, fiquei até sem palavras, assim, é legal quando a gente conhece um pouquinho da pessoa que tá por trás do livro e vê disso, assim, no livro. Inclusive eu terminei como se fosse uma série hoje, e gostei bastante, acho que é um livro muito fluido, assim, dá pra ler de uma forma, assim, bem descontraída e tem uma leveza, e Fred é um grande personagem, eu acho. Enfim, eu queria entender, assim, na prática, como é a tua rotina de escrita, assim, se tu tem uma coisa do tipo: "Todos os dias eu escrevo", como que tu começa a ideia de um livro até terminar, até ir para, né, para as pessoas comprarem, como que é a tua rotina, assim? Primeiro eu fico muito feliz que vocês gostaram de Como Se Fosse Uma Série, de romance, é o meu livro favorito, dos que eu escrevi. Eu sinto que acho que foi porque ele me permitiu ser mais madura, me Uhum. permitiu Uhum. usar isso do que são as pessoas, né, e eu posso usar até ele mesmo, como aí eu tive a ideia do Fred e não sei o quê, mas não comecei a escrever. Por quê? Porque eu tenho uma coisa muito linear na minha escrita de eu tenho a ideia, eu anoto essa ideia. Se eu estou escrevendo outro livro, eu não vou para esse, de jeito nenhum, porque o outro livro nunca será terminado. Terminei esse livro, eu tenho essa ideia, eu fico 3 meses pesquisando temas que eu quero usar no livro, pesquisando lugares que eu quero usar no livro,
pesquisando até sobre a personalidade que eu quero fazer dos personagens. Aí eu anoto tudo, faço documentos, tem até cadernos sobre as coisas. E só depois que eu planejei tudo, começo, meio e fim, e pesquisei tudo, eu escrevo o livro. Geralmente dura uns 6 meses a escrita, que acaba demorando mais. E quando eu tô escrevendo, eu tento escrever todos os dias. Mas como ano passado eu terminei 3 livros. Um deles eu escrevi em 3 semanas. Foram 80.000 palavras em 3 semanas. Então esse ano, como eu tô escrevendo o terceiro da trilogia, eu tô escrevendo só o terceiro da trilogia o ano inteiro. Eu tô me dando pausa, eu tô me deixando respirar, porque o que eu percebi, acho que também é por estar muito tempo nisso, né, desde 2015, é que a gente não pode só seguir. Aí escrevi um livro, vou escrever outro, escrevi um livro, escrevi outro. É muito desgastante e até um pouco desumano, que a gente precisa de um pouco de férias, pausa, a gente precisa se inspirar em coisas. Então eu pauso e vou me inspirar. Como pode ver que eu tô com a roupa do Star Trek agora pra vocês, eu tô usando Star Trek pra tudo agora. Eu assisto o tempo todo, porque é uma os filmes no geral, tira a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu já percebi que consumir conteúdos de Star Trek é a única coisa que atualmente me deixa não ficar ansiosa. Eu tive esse ano momentos de muita ansiedade por causa dos lançamentos, né, esse é meu segundo lançamento físico esse ano. E eu não conseguia ler em português. Então eu tive que ler em inglês. É bem louco. Minha cabeça entendeu que se eu lia em português, eu tinha que estar escrevendo em português. Porque eu era para eu estar escrevendo, não é para eu estar tendo nenhum tipo de hobby. Então eu tô consumindo muita coisa em inglês para não pensar em português. E me criou uma nova rotina, né? Porque até ano passado eu escrevi livros sem parar. A cada 6 meses sai um livro novo. Mas esse ano eu tô escrevendo só um. Eu acho que talvez ano que vem eu escreva 2 ou 3, mas eu vou tentar nunca mais fazer isso de escrever um Aham. livro em 3 semanas. É muito. Eu fiquei sem dormir, eu fiquei. Você não pode se impor uma data que seja real, né? Então, eu tô tentando equilibrar. Também tem muito da ansiedade e muito do perfeccionismo, mas eu tô tentando equilibrar. Eu acho que artistas no geral, né, tem essa às vezes lapsos de inspiração e aí acontece esse tipo de coisa, né, também Uhum. de fazer o negócio ali não na correria, mas eu digo na emoção mesmo de querer ver aquilo acontecer, porque enfim, surge a ideia, quer botar no papel e tal. Mas que nem também concordo, acho que a gente precisa desse tempo de parar, respirar e se inspirar em outras coisas. E como tu falou, sobre as inspirações, até de como se fosse uma série, de ter um pouco de ti, eu queria saber o quanto existe de ti nos teus personagens, assim. Não só em como se fosse uma série, mas Brilhando no Escuro, até mesmo no conto de Como se fosse 1989, né? É, eu aprendi que eu sou muito pessoal. Nos Uhum. primeiros livros, eu não achava, eu pensava, não coloco muito de mim aqui. Mas eu sempre fui muito pessoal. O meu primeiro livro fala sobre bullying, que era o que eu tinha acabado de sofrer naquela época. E o segundo livro fala sobre uma personagem que escreve, e aí ela tinha o mesmo ritmo de escrita que eu. Então, eu não consigo muito me distanciar, eu já aprendi isso, já abracei isso. E tive que abraçar isso em Como Não Acabar com Seu Ídolo, que eu sem querer escrevi tudo sobre 2 ex-namorados e ficou lá, tá para sempre. E em Como se fosse uma série, eu sem querer escrevi sobre luto, porque eu tinha acabado de perder minha mãe biológica, né, eu sou adotada, e eu nunca fui muito próxima da minha mãe, mas ela vinha todos os meses, tudo. E eu acabei sem querer colocando isso também, eu coloquei luto, uma personagem em luto da mesma forma, e foi escrevendo o livro que eu percebi que a morte dela tinha me afetado tanto. É muito engraçado isso. Quase todos os livros em que eu coloco algo muito forte meu, eu percebo depois que eu precisava falar disso. É quase como se fosse uma terapia mesmo. Eu nem percebo que eu tô fazendo isso, até eu ir ler no final e perceber: "Caramba, eu estava precisando falar disso, talvez ninguém me ouvisse falar disso, mas meus leitores eu sinto
que eles me dão abertura para falar disso, eles depois me perguntam se está tudo bem, eles pegam, sabe? Parece que eles conseguem captar que você meio que está pedindo ajuda para alguma coisa que você não sabe que está pedindo ajuda. E sempre tem um personagem que é um pouco eu. E como eu narro em primeira pessoa, eu tento me distanciar do jeito que eu vejo o mundo, mas nem sempre é possível. E em Brilhando no Escuro, especificamente, eu não sou muito o Alex. Eu coloquei algumas coisas que têm relação comigo, mas eu sou a Amabile. Então, eu não consegui me distanciar de nenhuma forma. E é sempre assim, sempre eu coloco alguma coisa que tem a ver comigo. Perfeito. Ah, foi forte essa, hein? Eu fiquei pensando assim, nessa coisa meio de estar muito próximo e muito íntimo de uma coisa que tu mesmo está escrevendo e como essas duas coisas se conectam e tu transfere isso para as páginas, né? Esses sentimentos. Achei isso muito legal, assim. Obrigada por ter compartilhado isso, porque é uma coisa pessoal também, mas, enfim, bem legal. E indo ainda um pouco nessa de referências, eu queria saber como que essas referências de cultura pop mesmo, assim, que tu traz nos livros, que nem Fevi comentou, né? Recentemente, eu acho que teve um lançamento que é um conto, que é o Como se fosse 1989. Sim. E eu vejo, assim, por exemplo, em Como se fosse uma série que tem as citações Jonas Brothers, tem outras músicas, assim, também que tu traz. E aí, enfim, entender como que é isso das referências, tu traz, como tu falou, muito da tua vida, muito do que tu tá vivendo no momento, mas em relação à música, essas coisas assim, mais de cultura pop, como é que tu faz essas escolhas estrategicamente, ou são coisas mais tuas, como é que é isso? Jonas Brothers, já deixo claro, é uma das minhas bandas favoritas. Sou fã há 17 anos, é um recorde para mim, desde Nossa! criancinha. Então eu não tinha usado em nenhum livro muito. Então eu falei, vou usar nesse aqui, vamos como se fosse uma série, vamos usar de verdade. Usei muitas vezes, até contei depois, acho que são mais de 30 menções. A pessoa Meu ficou Deus. louca. Mas olha, são muitas menções, mas conforme eu ia lendo, não me saturou, assim, sabe? Eu achei ok Foi na natural, medida. né? Foi, Foi aham. tipo uma pessoa fazendo quando tem seu ídolo e insere isso, sabe? Normal, igual a vida real. Sim, foi isso que eu pensei. E foi muito pautado no que eu faço. Eu gosto muito de uma coisa, eu saio comentando com a minha mãe sabe tudo sobre todos os meus ídolos, ela sabe todas as músicas, ela já ouviu, ela sabe tudo. E eu sempre fui uma pessoa que eu preciso ouvir música para fazer absolutamente tudo. Então eu não consegui deixar nenhum livro meu sem música. E as músicas que eu coloco são as que eu ouço mesmo, não é nada estratégico. No máximo, eu sempre crio uma playlist que tenha a mesma vibe do livro. Então, as músicas que eu tô usando, eu pensei, são músicas que eu gosto, mas que eu pensei, olha, isso aqui serve para a história que eu tô escrevendo, isso aqui serve. Então, é pensado mais nisso, mas é super. Eu sinto que é o momento eu coloco. Às vezes eu tô ouvindo a música, me vem uma cena, e aí eu faço a cena porque eu estava ouvindo a música e pensei nisso. Mas como eu tô ouvindo música sempre o tempo todo, eu tô consumindo isso o tempo todo, eu acabo só colocando. E nos outros de cultura pop, como filme, série, também é tudo que eu consumo. Às vezes eu menciono algumas coisas que eu nunca vi, como eu já mencionei Stranger Things e eu nunca vi. Uhum. Não é meu tipo de série, eu não gosto de coisas muito obscuras, apesar de eu escrever um pouco em Brilho no Escuro coisas mais obscuras, eu sou muito sensível, então tem um limite de coisas que eu consigo consumir no geral. Eu fico depois pensando, fico muito impressionada, tudo que você me disser eu imagino, então eu tento não consumir coisas que me deixam pensando muito tempo. Mas é mais isso, é o que eu consumo mesmo, não é muito pensado estrategicamente. E só o da antologia, né, da Taylor Swift, que foi mais estratégico, entre aspas, porque todo mundo se juntou, porque ia ter a regravação, aí cada um Sim. escolheu uma música, e aí a música que eu escolhi, sem querer, me permitiu falar tudo sobre o meu ex-namorado. É literalmente todas as passagens do que eu senti do término até eu superar. Então, sempre uma pessoa coloca a cultura, mas acaba sendo muito pessoal. Amo. Eu sou um grande Swift, então eu não vejo a hora de. Claro, você que está ouvindo esse episódio,
Como se fosse 1989, já foi lançado no dia 13 de novembro, tá disponível na Amazon, a gente vai deixar o link aqui. Mas a gente tá gravando no dia 2, então o lançamento vai ser amanhã, e só amanhã eu vou poder ler esse conto e entender também qual é a música aí que tu escolheu para falar sobre isso. Mas eu queria também que tu falasse um pouquinho, então, sobre a construção, né, desse conto, da música. Eu vi, se eu não me engano, nos teus stories, assim, nos destaques ali, que aparece, tem não um cronômetro, como é que fala? Um grau de porcentagem, dizendo assim, o que eu ouço? Aí tem Taylor Swift 1%. Então eu queria É, saber sobre como é que foi, assim, porque tu teve que, enfim, parar, escutar música, ler a letra, provavelmente, entender ali como se encaixava naquela vibe de, né, de meio que se imergir numa cantora que às vezes tu não tem o hábito de escutar. com a antologia, primeiro, a minha primeira surpresa foi estarem me chamando, sendo que eu não sou fã, entendeu? Mas eu tenho uma vibe muito parecida com o que eles queriam, né? Porque eu escrevo essa coisa mais pop, mais jovem, e aí eu acabei escrevendo o que é um drama, né? Primeiro eu pensei que eu ia escrever uma comédia romântica, não foi isso que veio, foi um drama jovem mesmo. E quando me chamaram, eu fui ver o quanto de Taylor Swift eu tenho, e eu descobri que eu tenho algumas músicas na minha playlist de favorito, que tem mais de 1000 músicas, vamos fingir que não, mas tem Taylor Swift ali, eu só nunca tinha prestado atenção em como. É que eu não sei todas as músicas, eu não sei tudo da vida dela, e atualmente eu tô assim pra absolutamente tudo, eu não me sinto que eu tenho tempo pra gostar de uma coisa profundamente, então por isso talvez que eu me prendi tanto em Jonas Brothers, por exemplo, porque desde que eu era criança, então eu sei muita coisa, mas atualmente eu não consigo ir saber de uma coisa. Eu só consumo. Então por isso que eu coloquei ali 1%. Eu ouço, mas eu não sei nada. Eu me inspirei em muitas histórias das coisas que ela falou. Eu acabei sendo, o pessoal brinca que eu sou a Taylor Swift da literatura, porque eu fui falar de ex em livro. Foi sem querer, sabe? Mas o que eu achei incrível é que as músicas dela são muito fáceis de você criar uma história na sua cabeça. Eu já tinha ouvido as músicas, mas eu fui ouvir de novo para escolher, né? E na hora que eu ouvi a música que eu escolhi, né? All You Had to Do Was Stay, Hum. na hora eu pensei na história. E foi isso. Eu bati, falei, é essa a música que eu quero, já sei a história e é isso que eu vou fazer. E foi muito fácil, foi muito fluido. Eu acho que para quem quer escrever romance, a Taylor Swift é sempre perfeita para tudo. Dá pra. Você pode não ser fã, que é o meu caso. Eu não sou fã porque eu não tenho como. Eu não me sinto mais uma pessoa que pode ser fã de algo. Mas as músicas são muito fáceis de você se inspirar. Ela tem. Não é só as melodias, eu acho que é o modo que ela é A muito narrativa, transparente. né? Nossa. Ela é muito transparente. Ela fala coisas que eu sinto que as pessoas não têm coragem. E eu faço. Eu acabei. Vocês ouviram? Eu faço isso com a minha escrita. Então, foi fácil de se identificar. Eu usei lá da forma que acabou sendo, não vou contar. Eu só posso dizer que é meio que um diário. Ele é cronológico, mas são dias diferentes. E mostra meio que uma evolução de uma pessoa. Mas eu acabei, por causa da antologia, eu acabei ouvindo ainda mais Taylor Swift do que eu já ouvia. Eu descobri que eu tinha muita música e fui atrás de outras, que não Sim. eram single, que eu não vi em livro. Eu fui atrás das que são mais desconhecidas e que os fãs sabem. Que demais. E que nem tu falou ali das referências, a Camila perguntou também, mas uma coisa até que para não deixar passar, assim, é só para curiosidade minha, né, tu é uma grande fã de Orgulho e Preconceito ou ou tu acha que, tipo, combinou com as personagens ali no como se fosse uma série? Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos. Foi o primeiro livro que eu li em inglês com 13 anos. Eu nem sabia direito ler inglês. O pessoal fala que o original é muito difícil, para mim foi muito, muito fluido. Eu tenho mais dificuldade com gírias atuais em Aham. inglês do que com a linguagem da época, então foi muito fluido. E eu queria usar Orgulho e Preconceito porque eu sinto que Orgulho e Preconceito é eterno. Infelizmente, de certa Uhum. forma, né, é eterno. A gente ainda revive muito daquilo. A mulher ter que se encontrar seu lugar na sociedade e nunca poder, né? Ter que se
mostrar mais forte do que qualquer outra pessoa. E eu queria passar isso para agora, mas eu não queria fazer um livro que fosse só uma releitura de Orgulho e Uhum. Preconceito. Então a minha ideia foi fazer essa série. Eu tenho episódios dessa série na minha cabeça, mas ficou lá na série mesmo, no livro. Ah, mas fica a ideia aí para um possível próximo livro, né? Não se sabe, não dá para Quem descartar, sabe? né? Se um Quem dia sabe? algum streaming quiser fazer, quem sabe? Ó, viu? Estamos nos encaminhando então para o final desse episódio e eu queria aproveitar, né, que estamos falando de podcasters para podcaster e entender melhor o teu projeto de podcast que se chama Escrita Criativa Descomplicada, entender assim como é que surgiu essa ideia, como que é a rotina disso também, questão de produção, como tu investe teu tempo nisso, enfim. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a ler muito, no geral, sobre muitas coisas teóricas. Como eu fiz letras, teoria virou grande parte da minha vida. Teoria de literatura, teoria de escrita, e eu esbarrei na escrita criativa. Eu já escrevia, mas eu não sabia sobre teoria, sobre métodos, eu não sabia nada disso. E conforme eu fui pesquisando isso, fui me abrindo mais, eu descobri que eu não servia para nenhum dos métodos, mas todos eles me ajudaram a criar o meu próprio. E eu comecei a pensar como todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido naqueles meses, foi aproximadamente 2 anos só pesquisando escrita criativa, fazendo cursos internacionais pela internet, tudo, eu fui absorvendo esse conhecimento, e eu sempre acreditei que conhecimento é algo para ser compartilhado. Então, em 2020, eu comecei a fazer meio que uns PDFzinhos, que eu chamava de aula de escrita criativa da FA, alguma coisa assim, e eu colocava no Twitter, e eu fiz isso algumas semanas seguidas, e em um momento eu só parei. Eu não lembro exatamente por quê, talvez porque tivesse conflituando com a faculdade em si, que em 2020 foi o ano que eu fiz o TCC e depois, né, tive que apresentar. Eu não pensava que o TCC era tão pesado assim, acho que eu parei por causa disso. E depois eu comecei a fazer vídeos para o TikTok e para o Instagram com dicas pequenas, mas ainda não me parecia bom bastante. E aí um dia, vendo tudo que eu tinha, esse ano mesmo, acho que foi em maio, vendo tudo que eu tinha, eu ficava, gente, eu ainda quero mostrar para o mundo esse conhecimento, eu quero poder fazer as pessoas alcançarem coisas que talvez elas não alcancem por falta de dinheiro, porque alguns dos cursos eu ganhei bolsa, teve um que o consulado britânico me permitiu fazer de graça, tem outros que eu acabei não pegando o certificado só para fazer de graça, só para ter o conhecimento. E eu sinto que tinha que chegar em alguém, eu sempre senti isso. E aí eu estava vendo e pensei, eu não tenho problema para falar, eu sou uma pessoa que fala demais, como vocês podem ver. Eu sempre falo muito e eu não tenho mais vergonha de falar em público. Então, por que não fazer um podcast? Naquele mesmo dia eu gravei, publiquei, assim, louca. Falei, ó, gente, sábado vai sair, e aí, pronto. E chegou em proporções que eu não imaginava, de muita gente começou a seguir, muita gente comenta, tem muita gente que vai me seguir nas redes sociais porque o Spotify indicou o podcast, e aí as pessoas vão me agradecer por fazer isso. E é uma pesquisa constante, né? Mesmo que eu saiba muitas coisas, eu tenho que relembrar o que eu sei. As pessoas me fazem perguntas e eu vou tentar descobrir quais podem ser os métodos que mais ajudam. Porque cada pessoa é diferente, né, do jeito que escreve. E eu tento. O próprio podcast, no começo, diz que Escrita Criativa Descomplicada é o podcast que prova que qualquer um pode ser escritor com um pouco de esforço e muito carinho. Então, eu procuro todos os métodos possíveis para todo mundo poder se encontrar, para entender que autor de fanfic é autor de HQ é autor, de roteiro é autor, de livro é autor, poesia, e composição de música, a escrita criativa também, é entender que existem vários caminhos, e você é um artista independente do que os outros falam, depende do que você quer fazer. Então eu tento dar caminhos para as pessoas não terem bloqueios, para as pessoas se sentirem mais confiantes. O primeiro episódio é literalmente sobre confiança, então é isso, é tentar dar espaço para que mais pessoas possam se aventurar na escrita. Acho que antes só da gente encerrar, tem uma última pergunta, porque a gente vê, né, tu mesma falou ali que tu é muito ativa nas redes e tal, e eu queria saber qual a importância realmente que tu vê, assim, de estar nas redes, principalmente falando sobre literatura, né, sendo uma escritora e tal, que
o caminho, às vezes, é mais difícil e não é linear, né? Sempre tem obstáculos e coisas acontecendo, porque falar de literatura na internet não é fácil. Então eu queria saber como é a Fá marqueteira, sabe? Eu sei que nenhum livro que eu vendi foi sem o marketing da internet. Todos foram com marketing. Não teve como. Eu aprendi isso quando eu comecei a ter os físicos, né? Eu entendi que era outro caminho. O e-book é uma coisa, o físico é completamente outra. Principalmente se você não está vendendo na Amazon. Você precisa captar aquele leitor e falar: ó, esse livro é bom. Eu sei que ele não está na Amazon, não está barato para você, mas eu vou te mostrar que tem um motivo para isso acontecer. Então, primeiro eu tenho que explicar para as pessoas por que que o preço é assim. Eu sou muito transparente nessas coisas, né? De explicar que depende do preço do papel, que autor recebe 10%. São coisas que as pessoas geralmente ou não querem falar ou não se interessam. Então, como eu sinto que tem gente que gostaria de saber isso para entender como é, eu começo por aí. Eu, eu tento mostrar o que no livro é interessante, então eu falo dos personagens, eu falo do universo, eu falo de tudo. E eu sinto que sem a internet, um escritor agora não consegue ser muita coisa. Talvez nada. Principalmente se não tiver internet e não tiver uma agência. Eu não tenho agência, então para mim a internet é tudo. E eu sou ativa não só pelo marketing, eu já era ativa no Twitter, por exemplo, muito antes. Porque não parece, mas eu sou muito introspectiva com as pessoas no geral. Eu tenho dificuldade para falar com as pessoas pessoalmente, por traumas com bullying, com festas, essas coisas. Só que eu nunca tive isso com a internet. A internet foi um lugar que eu sempre me senti livre e as pessoas sempre me acolheram. Então, eu falo muito abertamente de quem eu sou, assim, porque eu comecei assim na internet. Eu falo quem eu sou, eu falo do meu dia, eu falo do processo de escrita, e eu aprendi que ser sincera sobre quem eu sou e mostrar que eu sou uma humana, além de uma escritora, também funciona como marketing. Eu esbarrei nisso e agora eu pauto muito meu marketing na minha humanidade. Então, é mostrar o que eu gosto, o que eu consumo, onde eu vou, o que eu faço, falar das minhas dificuldades na escrita. E assim, sim, se formou, foi meio que orgânico, foi se formando aos poucos, mas virou o meu marketing. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que todo mundo tem um marketing, e o meu acabou sendo eu mesma. E é muito louco pra mim, porque antes da internet eu achava que ninguém tinha interesse algum sobre nada que me envolvesse. Então foi uma libertação, em geral, e eu sou muito, muito grata à internet pelo meu trabalho e pelo que eu sou. Então tá, muito obrigado pelas tuas palavras. Temos um episódio, Camis. Temos mais um episódio. Quero agradecer muito a presença da Fátima aqui, presença online, super calorosa, compartilhou as experiências pessoais e profissionais. É muito legal também, fica esse ensinamento, porque realmente a internet, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, é muito importante. Então, também quero te parabenizar pelo teu trabalho, por tu estar aí firme e forte, por tu acreditar na profissão também, acho isso importante. E, enfim, muito, muito obrigada, muito sucesso. Vamos ler aí os teus lançamentos e nos conectarmos mais com a tua escrita. Acho que tu traz uma leveza e enfim, um jeito de escrever muito legal, assim. Então, parabéns. E é isso, meu bem. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, foi incrível. Às vezes eu acho que eu falo mais do que eu deveria, mas eu já peguei pra vida que é melhor as pessoas gostarem ou não gostarem de mim pelo que eu sou, então só sou. Então, muito obrigada por me darem liberdade para falar tudo que eu tinha que falar. Obrigada pelas perguntas, foram muito boas. E é isso, muito obrigado mesmo pelo convite, foi muito especial para mim. É uma honra bater esse papo contigo. Lembrando que os links da Fátima, né, para encontrar ela aí nas redes, estão na descrição do episódio. E a gente tá aqui de portas abertas para sempre que quiser voltar, tá bom? Volto sempre, só me chamar. Pode deixar que a gente chama. Muito obrigado, então, você que está ouvindo aí. E um beijo até semana que vem. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.